Olá pessoal, aqui é o professor Renato, especialista em Química e Agricultor, e esse é o canal Química na Roça. E no vídeo de hoje estarei falando como melhorar o enraizamento da mandioca, macaxeira, aipim, como você conhecer. Então estarei deixando 3 formas de você estar melhorando a quantidade de raízes para que você venha ter a maior produção possível. Então esse é o conteúdo do vídeo de hoje. Caso você goste do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal, então não deixe de se inscrever, vem muita coisa bacana aí no canal da agricultura no geral. Já ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo e vamos ao vídeo. Então pessoal, estarei deixando na descrição deste vídeo o curso Mandioca Produtiva para quem quiser aprender a produzir mandioca do zero. É um curso que passará pelas principais temáticas da cultura da mandioca, seja ela para a indústria, seja ela de mesa. Pessoal, eu estarei deixando as 3 formas para você estar melhorando a quantidade de raízes, de armazenamento na sua produção de mandioca, seja ela qual for. Você aplicando apenas uma delas já vai melhorar bastante a quantidade de raízes, porque a mandioca ela responde muito bem a essas 3 formas que eu estarei deixando no vídeo de hoje. Então pessoal, primeira forma que eu deixei. É sabido que a cultura da mandioca é uma cultura rústica, aguenta danos, né? Do tempo, aguenta danos de algumas pragas, aguenta algumas questões, né? De manejo, maus tratos, né? E que a cultura aguenta, né? Um pH ácido, tranquilamente. A primeira forma que eu deixo aqui é a utilização do calcário. Então assim, se você quer ter uma boa quantidade de raízes, você utilizar o calcário é fundamental. Renato, quer dizer que se eu não utilizar o calcário, eu não vou ter uma boa produção? Você terá se você manejar a roça, né, da melhor forma possível. Porém, se você utiliza o calcário, você vai potencializar a sua produção. Então imagine, se você sem aplicar o calcário, você muitas das vezes já tem uma produção boa, imagine você utilizando o calcário. Por quê? Qual é a função do calcário? Primeiramente, equilibrar o solo, ou seja, estabilizar o alumínio tóxico do solo, a quantidade de H+ do solo, ou seja, elevar o pH do solo para ficar ali dentro do intervalo ideal para a grande maioria das culturas. Assim como também vai fornecer cálcio, né, e magnésio para o seu solo. Então, é muito interessante você fazer isso, porque não adianta você ter um solo, né, rico em nutrientes, com uma boa quantidade de nutrientes, porém o pH está fora do ideal, está em desequilíbrio. Então assim, a planta que você vai plantar lá não vai absorver tudo que está lá, porque o pH não está deixando. Então assim, se você utilizar o calcário vai estabilizar o pH do solo. A partir daí a planta, né, a cultura da mandioca, quando você plantá-la, ela vai conseguir absorver tudo que tem no seu solo. Então tudo aquilo que tem no seu solo, a planta vai conseguir absorver. Então ela vai conseguir produzir mais. Por quê? Tudo que está disponível, ela vai conseguir puxar. Diferentemente quando o pH não está corrigido, quando a acidez não está corrigida, que a partir daí a planta consegue absorver uma coisa ou outra, mas não consegue em plenitude. Então você tem um rendimento de forma reduzida. Então a primeira forma que eu deixo aí é a utilização do calcário, que é algo bem simples aí, de você estar fazendo. Faz uma análise de solo que custa ali em torno de 35 a 200 reais, dependendo da sua região. E a partir daí você saberá como está o estado do seu solo, se precisa fazer a utilização do calcário. Precisando utilizar o calcário, faz a utilização. E a partir daí você já terá, né, uma boa produção, porque você já estabilizou o pH do seu solo. Mesmo a cultura da mandioca sendo uma cultura que resiste a um pH ácido, né? Já a questão da segunda forma, pessoal, de você aumentar a quantidade de raízes de armazenamento na cultura, é o seguinte: você fazer a adubação de fundação com algum adubo que seja rico em fósforo, principalmente. Então assim, não adianta, né, você muitas das vezes acreditar naquilo que muitas pessoas falam aí, que não precisa adubar a cultura da mandioca, que não precisa adubar, que mandioca dá sem adubo, que antigamente dava e hoje dá também. Uma coisa que eu falo para você é o seguinte: cuide, maneje bem a cultura, que a cultura devolve. Não adianta ir na conversa que não precisa adubar.
Por quê? Você só não vai adubar a cultura da mandioca se o seu solo estiver, né, o mais equilibrado possível referente a pH e referente à quantidade de nutrientes adequada ali para a cultura desenvolver. Senão, você não vai ter uma boa produção só, né, plantando, sem fazer a utilização dos adubos. Então, você utilizar um adubo de fundação que tem uma boa quantidade de fósforo, aí seja ele qual for, né, pó de rocha, superfosfato simples, superfosfato triplo, por exemplo, né, um MAP, que dependendo dos casos é um pouquinho mais caro, seja ali um NPK 4,14,8, um NPK 6,36, 6,24,12, 4,30,10, um NPK 10,30,10, assim como qualquer outro NPK que seja específico para fundação, que tem uma boa quantidade de fósforo, será muito bacana você estar ofertando na hora que você fizer o plantio da rama, né, da maniva de mandioca. Por quê? Porque o fósforo é fundamental para a cultura. O fósforo é um dos elementos aí que a cultura absorve em uma maior escala, né? Então, assim, o fósforo é fundamental para um bom processo de enraizamento, né? Então, para ter uma boa quantidade de raízes, para que o sistema radicular da planta consiga se estabelecer bem no solo, para que, né, o sistema radicular consiga absorver bem a água, consiga absorver bem os nutrientes. Então, é fundamental você fornecer fósforo no início, desde a fundação, nesse caso, né? É o ideal, fazer a adubação com fósforo, principalmente na fundação, né? Então, assim, essa segunda forma é algo simples, mas muitas pessoas não aplicam. Então, aí às vezes você vê lá, né, no lugar X, no estado X, na cidade X, o cara arranca, né, um pé de mandioca com 300 raízes, né? Vou citar um exemplo aqui bem exagerado. Aí você, eu vou comprar essa variedade aqui, que aqui vai produzir da mesma forma. Porém, você não sabe o manejo que o cara fez lá. Você não sabe o manejo. Então, às vezes o cara utilizou o calcário, que foi a primeira forma que eu deixei, utilizou a adubação de fundação. Já a terceira forma, pessoal, ela é bem simples também, que é a utilização de matéria orgânica no geral, né? Então, assim, se você utiliza matéria orgânica no geral, na cova, ou seja, na fundação ali, já na cova ali, junto com a maniva, junto com a rama, você também estará potencializando a quantidade de raízes de armazenamento. Assim como também você vai ter uma boa quantidade de raiz de absorção, porque é fundamental que a planta tenha uma boa quantidade. Quanto mais raiz de absorção, ela vai conseguir, né, ela vai ter uma maior capacidade de transformar isso, né, em mais raiz de armazenamento. Então, se você oferta matéria orgânica, isso é fundamental. Por quê? Você traz vida para o solo, né? Você traz seres benéficos para o solo, vai trazer algumas relações ecológicas, né, que acontecem na natureza para o pé da planta, algumas bactérias boas para o pé da planta, para acontecer algumas reações boas no pé da planta, consequentemente você terá uma maior quantidade de raízes. Então, assim, a adubação com matéria orgânica, que aí nesse caso é os estercos, né? Então você pode estar utilizando um esterco de boi, uma cama de frango, esterco de peru, né? Torta de mamona, torta de coco, torta de algodão e afim. Cinza também é interessante, cinza de madeira, é claro. Não pegar cinza, muitas das vezes o pessoal coloca fogo em sacolas plásticas e pega aquilo ali e sai misturando, sai jogando no pé das plantas. Aquilo ali não é interessante porque, né, você tem polímeros ali, né, e muitas das vezes derivados de petróleo, que não é interessante. Então, se utilizar cinza de madeira é interessante. Então, os estercos no geral é uma boa forma de você estar aumentando, potencializando a quantidade de raízes aí no seu plantio. Ah, Renato, eu não acredito. Pessoal, faça o seguinte, se você não acredita, plante 100, plante algumas carreiras 100 e plante outras carreiras com. Faça o teste. Plante lá 10 pés com 10 pés 100. E quando você for arrancar, marque lá bonitinho e veja o resultado. Você utilizando os estercos no geral, olhe a produção de raiz se não vai aumentar. Você utilizando,
adubo de fundação, rico em fósforo, se a quantidade de raiz não vai aumentar. Então é isso, pessoal. Se você fizer apenas uma dessas, já irá ajudar, já irá aumentar a produção aí, né, de mandioca no geral. Se você aplicar duas, seria top. E se você conseguir aplicar as três, seria o ideal, seria o mundo ideal, e a cultura iria responder muito bem, seria top demais para a cultura. E você teria uma boa produção, aumentaria a sua produção. Então, se você fizer o teste, você verá que a produtividade ela vai aumentar. Então, assim, deixando bem claro isso, porque eu vejo que muitas pessoas, muitas das vezes, passam ali 10 meses, 8 meses, às vezes com irrigação também, né? Às vezes tem a irrigação, passa 8 meses esperando, quando vai arrancar, às vezes a planta, né, só tem parte aérea, aí quando você arranca 3 raízes, não adianta. Ah, 2 raízes, 4 raízes, ah, por que não 6? Por que não 7? Por que não 8? Por que não 10? A gente sabe que não tem como você manter um padrão 100% igual. Porém, se você está conseguindo produzir 3 raízes, 2 raízes, 4 raízes, por que não aumentar essa quantidade? Por que não 5 raízes por pé? 6? Por que não 7? Por que não a maior quantidade de plantas possíveis com 6, 7, 8, 10 raízes ou até mais que isso? Então, você aplicando essas 3 formas, você irá potencializar a produção de raiz de armazenamento. Consequentemente, você terá uma maior produção. Então, esse é o conteúdo do vídeo de hoje. Até um próximo vídeo. Abraço.